Olá mais uma vez, meus queridos internautas, estamos aqui reunidos por mais uma vez, desta vez num momento extremamente especial para mim, que é com a licença dos orixás, como se chama o nosso programa, né, do nosso canal, mas hoje é um dia muito especial porque eu vou falar sobre o meu orixá, Orixá Oxum, que é a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa do equilíbrio, enfim, eu sou meio suspeito para falar da minha mulher. Toda a cidade radia magia, presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Bom, Orixá Oxum, que é um orixá sincretizado com, como eu já disse anteriormente, de região para região, isso tem uma variável, né? Mas aqui nós do Sudeste costumamos associar muito o Orixá Oxum com Nossa Senhora de Aparecida. Em outras regiões do Brasil, nós temos aí outros sincretismos. Mas para nós aqui nessa região, se alguém por um acaso estiver vendo o vídeo e não tiver esse sincretismo, perdoem, mas aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, esse é o sincretismo mais popular que nós temos, que é associar Nossa Mãe Oxum a Nossa Senhora de Aparecida. Falamos sobre o sincretismo e também o dia da semana, né? O dia da semana em que se comemora Orixá Oxum é o sábado. No dia do sábado se comemoram todas as iabás, na verdade. O ritmo de Oxum é o Ijexá. Ijexá, que é um ritmo tocado à mão, mas que faz parte do nosso panteão, né? Do nosso panteão iorubá. O ritmo de Orixá Oxum também é o ritmo de seus filhos, que é Orixá Ologun Odé e Orixá Otim. Temos aí outras histórias sobre outros filhos que Oxum tem, mas isso fica para uma outra oportunidade. Em vídeos referentes a outros orixás, nós vamos estar entrando nesses detalhes. Mas, como eu já disse anteriormente, termina que os nossos itãs, as nossas histórias sagradas, ancestrais, sempre se coligam. A gente fala de um orixá hoje, fala de um outro orixá amanhã, mas um itã termina entrando no outro. E essas coligações demonstram que existe realmente um ciclo que se forma, que se abre e se fecha, trazendo sempre um equilíbrio, mostrando que no universo todos nós precisamos uns dos outros. Isso nos remete lá atrás ao vídeo de Orixá Ogum, onde falamos sobre o Itã que fala sobre a faca de Ogum, né? O Obé. Então, que demonstra realmente como nós precisamos, todos precisam de alguém em dado momento dentro do universo. Orixá Oxum. Como eu já disse, agora no comecinho do vídeo, eu realmente sou suspeito para falar de Orixá Oxum, pois eu sou filho de Oxum, sou iniciado de Oxum, e esse orixá não é importante na minha vida, não é parte da minha vida. Orixá Oxum é a minha vida, é o ar que eu respiro, é o pulsar e a energia que faz pulsar o meu coração e a consciência que eu tenho. Então eu sou suspeito, mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o Orixá Oxum. Contam os antigos que em um determinado lugar sagrado as pessoas conviviam com os orixás. E na casa de Oxalá, um dia, na época das águas de Oxalá, uma pessoa foi predestinada a cuidar das coisas de Oxalá. E para cuidar das coisas de Oxalá, escolhida pessoalmente, foi uma mulher chamada Omon Oxum. Omon Oxum, que Omon é uma palavra do dialeto iorubá, quer dizer filha, ou filho, né? Mas nesse caso filha, é a filha de Oxum. Então uma das filhas de Oxum, Omon Oxum, foi escolhida para cuidar das coisas de Oxalá. E com essa escolha,
que Oxalá fez, isso terminou provocando, bem coisa de ser humano, né, gente? Provocou inveja, provocou despeito de algumas outras pessoas. As invejosas, assim vamos chamá-las, terminaram se incomodando com a escolha de nosso pai Oxalá ao escolher o Oxum para cuidar de suas coisas. Então elas, com essa incomodação, ficaram planejando uma maneira de poder tirar o Oxum das suas funções. Mas essa maneira, através do despeito, sempre é alguma coisa maldosa. Então o Oxum, responsável por cuidar das roupas e das paramentas, das coisas de Oxalá, levou tudo para sua casa, arrumou tudo. E num belo dia que antecedia os festejos de Oxalá, ela limpou a coroa para deixar tudo pronto para o festejo, lustrou e pôs ao sol. O Oxum tinha uma filhinha, porque ela teve grandes problemas e não pôde ter filhos, mas ela tinha uma filha adotiva, que ela criava como filha de sua alma. E ela deixou a coroa no quintal com a sua filhinha, a coroa secando e sua filhinha brincando. Em um dado momento, a sua filhinha, como qualquer outra criança, se afastou, foi brincar. E as invejosas passando, olharam e viram a coroa ali. E aí, a maldade humana levou as invejosas a ir lá e pegar a bendita da coroa de Oxalá e levar. E entre elas se combinaram que jogariam a coroa no fundo do mar, para que o Oxum se prejudicasse, porque ao procurar a coroa ela não encontraria, e no meio do festejo de Oxalá ela teria um problema. E elas saíram com a coroa e assim fizeram, jogaram a coroa no fundo do mar. Daí o Oxum, no final da tarde, foi buscar a sua filha da sua brincadeira e, ao trazer sua filha de volta, procurou pela coroa e não encontrou. Entrou para sua casa e procurou, revirou a casa inteira e não encontrou em lugar nenhum e ficou desesperada. Então sua filha, num lampejo, num momento de pura espiritualidade e infantil, disse, porque a espiritualidade tem essa coligação com a infância, com a criança, né? Então ela disse para sua mãe: por que a senhora não vai pela manhã até a feira, compra o peixe mais bonito que a senhora encontrar? E quem sabe não encontramos a coroa através disso. E ela: como nós poderíamos encontrar a coroa? De repente a gente poderia encontrar a coroa dentro da barriga do peixe. E aí a menina virou para o canto e foi dormir. E o Oxum, desesperada com a situação, terminou que não tinha ao que se apegar e ela terminou ouvindo aquilo que a sua filha disse. Daí o Oxum se levantou, literalmente, somente levantou, porque não pôde sequer dormir com o desespero da situação. Levantou muito cedo, foi até a grande feira, chegou antes da feira começar, teve que voltar, sair, passear, andar para poder voltar, até que encontrou o início da feira. No início da feira ela encontrou um homem e perguntou ao homem quanto ele queria por aquele peixe, porque dentro da feira toda só tinha um único peixe numa banca. E ela terminou comprando aquele peixe. O homem botou o preço, ela terminou pagando, negociou, comprou o peixe e levou para casa. Quando ela chegou em casa, ela botou o peixe lá e começou a limpar. E aí começou a limpar o peixe, clamando no meio do seu desespero, naquela situação toda, e não conseguia cortar o peixe, não havia faca que pudesse romper a pele do peixe. Aí a sua filha, em um dado momento, acordou, veio até ela e disse para ela: mãe, a senhora foi à feira, encontrou o peixe? Encontrei, mas eu não consigo abrir. Aí a filha dela terminou pegando um artefato muito antigo, ancestral, que é uma faca de madeira, e passou pela frente da barriga do peixe e terminou se abrindo. Ao abrir a barriga do peixe, realmente ela ficou surpresa ao encontrar a coroa de Oxalá dentro da barriga. Ela tirou essa coroa, limpou novamente,
lustrou novamente, guardou, e no meio desse desespero, que se aliviou ao encontrar a coroa, ela limpou o peixe, fez um grande almoço para todos, convidou várias pessoas para que viessem à casa dela, com toda aquela felicidade de se aliviar do desespero. E as pessoas vieram e as invejosas ficaram olhando. Mas por que Oxum está em meio a essa comemoração toda, se ela deveria estar desesperada com o sumiço da coroa que nós jogamos no fundo do mar? E então como ela se livrou desse desespero? E as coisas passaram e chegou o dia do festejo da festa de Oxalá. Oxum subiu com todas as roupas, as paramentas, todas as coisas. E as invejosas desesperadas, porque não era possível que ela estivesse tranquila, sendo que a coroa tinha desaparecido. Então elas resolveram, se reuniram e falaram, será que ela encontrou a coroa? Mas se ela encontrou a coroa, nós temos que fazer alguma outra coisa. E elas terminaram se levando, elas se reuniram e resolveram que iam fazer um ebó e botar embaixo da cadeira. Oxalá tinha estipulado para colocar do lado da cadeira dele, do lado de seu trono, era para colocar uma cadeira onde Oxum sentaria. E então, em meio a tudo isso, elas colocaram o ebó, um ebó maléfico, embaixo da cadeira, e o festejo de Oxalá deu-se início, e elas foram, Oxum foi, levou todas as paramentas, arrumou Oxalá, e Oxalá todo pronto, todo arrumado para o festejo, e ela foi e se sentou na sua cadeira depois que Oxalá estava pronto. Quando ela sentou-se em sua cadeira, o ebó fez efeito automaticamente, ela não conseguia se mover, ela não conseguia sair da cadeira. E aí Oxum fez força, porque Oxalá mandou chamá-la, porque ele queria entrar e queria que ela entrasse junto com ele. E aí ela forçou de um lado, forçou de outro, e não conseguia se levantar. Depois de algum tempo, ela reuniu todas as forças do seu corpo, do seu ser, e se levantou. Quando ela se levantou, ao forçar demais, ela terminou percebendo que ela estava menstruando. E ela começou a sangrar. E esse sangramento terminou por a ofensa de Oxalá, que todos sabem que é o vermelho. Então Oxum entrou em desespero com a sua roupa toda manchada de vermelho. Ela terminou correndo para fora. Quando ela correu para fora, tentando se esconder, ela foi e bateu na porta da casa de Exu. Exu abriu a porta, olhou para ela e disse: "O que você está fazendo aqui?" "É que aconteceu um acidente." E aí Exu olhou para ela e viu que ela estava sangrando. E Exu disse para ela: "Você veio com sangramento, com vermelho, com a roupa suja de vermelho na festa de meu pai? Eu não posso te acolher." E assim aconteceu na porta da casa dos outros orixás. Ela foi ao Ogum, ela foi ao Oxóssi, ela foi à casa de todos. E ninguém quis acolher ela. Até que no último recurso, ela bateu na porta de Oxum. E Oxum olhou para ela e disse: "O que você tem?" Aí ela disse: "Minha mãe me valha, porque eu não consigo, ninguém quis me acolher e eu não sei o que fazer." Mas aí Oxum parou dentro da sua sapiência e dentro do seu poder de deusa, onipresente, onipotente, ela olhou e viu o que estava acontecendo. E acolheu sua filha. E aí Oxum tocou a mão em sua barriga e reverteu aquele ebó e transformou aquele ebó, aquela energia daquele ebó, já numa sequência de um poder supremo, superior a tudo aquilo, mesmo ao ebó que tinha sido feito. E de onde sangrava, de onde Oxum sangrava, automaticamente aquele sangue passou a se transformar e se transformou em penas de Ocodidé. E as penas de Ocodidé caíram ao chão e ficaram. Oxum mandou recolher todas aquelas penas e botar dentro de uma cabaça. Mandou vestir Oxum com lindas roupas. Oxum se vestiu maravilhosamente bem, com a melhor roupa que ela tinha. E mandou avisar a todos que ela estaria organizando uma festa.
e que todos eram convidados. E aí Oxum mandou colocar aos pés de Oxum um ibá, uma cabaça com todos os ocodidés, e ao lado uma outra cabaça para se receber os donativos daqueles que pegariam as penas. Então todos aqueles que vieram ao festejo que Oxum estava fazendo um lindo xirê, vinham aos pés de Oxum, nos pés do trono de Oxum, pegavam um ocodidé, prendiam em sua testa, pois aquilo representava a fertilidade, o poder do renascimento, e tudo aquilo que realmente o ocodidé representa até hoje, e depositavam na cabaça ao lado uma quantia em dinheiro, aquilo que se era possível, que podia. Todos iam lá, pegavam uma pena e depositavam determinadas quantias ao lado. Então, Oxum mandou fazer esse xirê e isso se repetiu por várias e várias noites. Então, na primeira noite, os orixás, as pessoas foram à casa de Oxum e quando eles entraram, havia um cântico sendo entoado que dizia: Etalade omie, talade umalé, iaomi talade. E as pessoas entravam, as divindades entravam, colhiam o seu ocodidé, depositavam as suas oferendas e os festejos aconteceram por várias e várias e várias noites. Até que um dia, em uma dessas noites, as invejosas passaram pela casa de Oxum. E então entraram e viram. Viram o que estava acontecendo. Viram o Oxum, viram as oferendas, viram os ocodidés, viram o ebó revertido. E a verdade que estava surgindo. Então elas voltaram à casa de Oxalá e tentaram impedir que Oxalá viesse. E então Oxalá disse a elas que ele queria ir na casa de Oxum para saber o que estava acontecendo. Porque se todos foram, ele também queria ir. E elas botaram vários empecilhos até que Oxalá disse: não, vocês vão fazer isso, isso e isso. E eu quero saber quais são os horários em que o festejo está acontecendo. E então elas sumiram. Cientes de que Oxalá descobriria o segredo, descobriria o que estava acontecendo, elas foram embora. E então o que acontece? Oxalá saiu da sua casa e foi à casa de Oxum. Quando ele chegou à casa de Oxum, ele ficou simplesmente deslumbrado com o cântico que dizia: Etalade omim, talade umalé, iaomi talade. E Oxalá entrou e viu Oxum. E então Oxum olhou para ele e disse a ele que ele era muito bem-vindo. E com os seus poderes, Oxum terminou passando a Oxalá aquilo que estava acontecendo. E nisso uma coisa se elucidou. E Oxalá se sentiu absolutamente traído pelas traiçoeiras, pelas falsas. E então ele se sentiu traído naquele momento porque ele se sentia traído por Oxum que tinha ido embora. Mas ele sentia muita falta de Oxum porque nunca ele teve suas coisas, suas roupas tão brancas, suas coisas tão limpas, tão bem cuidadas. E então ele fez o mesmo ritual que todas as divindades fizeram, como os Oborós chegaram e prestaram homenagem a Oxum com Dubali, se encostando o peito no chão. E as Iabás prestaram sua homenagem, quebrando seu quadril para um lado e para o outro, aos pés de Oxum. Então Oxalá foi e prestou homenagem também, reverência a Oxum, se deitando também no chão e tocando seu peito no chão. Ao se levantar, Oxalá tirou tudo que tinha nos bolsos e depositou na oferenda. E pegou um dos ocodidés e disse para ela:
eu me curvo ao seu poder, minha senhora, pois apesar de eu ser onipotente, onipresente, poderoso e pai de todos os orixás, eu não pude ou não parei para ver direito aquilo que aconteceu com a minha serva mais fiel. E você teve visão para ver além de mim. Eu me curvo ao seu poder, à sua sabedoria, minha senhora. Porque apesar de eu ser o pai de todos os orixás, tão poderoso, eu não tive sapiência ou paciência para ver o que havia realmente acontecido com a minha serva mais fiel. E agora eu vejo o quanto ela foi vítima da inveja. Então, a partir de hoje, tudo aquilo que sempre me ofendeu, que é o vermelho, eu vou abrir mão, não pelo vermelho, mas vou abrir mão por um símbolo vermelho. E isso vai se lembrar que todas as vezes eu me curvei perante ao poder da fertilidade, ao poder da ressurreição, da vida em si, representado por essa pena vermelha, que é o Ocodidé, a pena vermelha do papagaio da costa. Então Oxalá fez a sua oferenda, pegou a sua pena e amarrou em sua testa, assim como todos os outros haviam feito. E a partir de então, se Oxalá usa essa pena sagrada em sua testa, todos aqueles, para serem iniciados, têm que usar dessa pena. O grande e majestoso Senhor dos Orixás se curvou perante ao poder de Oxum. E com isso ele agradeceu muito a Oxum por ter de volta ao Oxum aos seus cuidados, para poder cuidar das suas coisas e seus pertences. E assim se deu. Então você vê que realmente essa senhora, ela é a dama do candomblé. Eu tenho muito orgulho de ser iniciado desse orixá. E não preciso dizer realmente o quanto esse orixá é importante para todos nós iniciados, para o candomblé em si. Falando sobre as oferendas, como todos os vídeos a gente fala, né, de determinadas oferendas aos orixás, a comida mais sagrada que nós temos de Oxum, que é oferecida uma vez por ano dentro das casas de candomblé, é uma comida que nos leva a um ritual gigantesco, que nos leva à própria festa que nós realizamos de Oxum anualmente, é o Ipeté. O Ipeté é uma comida sagrada de Oxum, feita à base de inhame, mas existe todo um processo, existe todo um ritual, de fato, para que essa comida seja preparada e ofertada aos pés de Oxum. É a comida que se leva aos pés de Oxum, que representa realmente a renovação do amor, a própria fertilidade. Então tudo isso nos remete à grande festa de Oxum, que é a festa do Ipeté, que anualmente é realizada nas casas de candomblé. Bom, gente, foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando sobre orixá. Hoje, como eu disse, especialmente para mim, falando sobre orixá Oxum, que realmente para mim é uma coisa sempre prazerosa e muito especial. Falar sobre orixá de modo geral, mas falar sobre o meu orixá para mim é sempre muito mais especial, uma coisa que termina me tocando, me emocionando. Tá? Então vamos aí nos despedindo mais uma vez. E pedir mais uma vez para vocês tá aí curtindo, favoritando o nosso vídeo, curtindo aí, seguindo a gente nas redes sociais para estar recebendo notificação quando a gente posta os novos vídeos. E ajudem a gente aí com essa divulgação, que acredito de verdade que vai ser realmente em prol da nossa religiosidade. Um beijo no coração de todos, Oxum que nos abençoe sempre. Taladeu-mi, ei, taladeu malé.